Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta e última aula do nosso curso de renderização com SketchUp e Tia Render, nosso curso gratuito, onde nós combinamos que produziríamos um resultado com o Tia Studio em apenas 4 passos simples. Esse é o quarto passo. Nós já procedemos com a configuração e exportação do modelo no passo 1. No passo 2, nós procedemos à configuração dos nossos pontos de iluminação natural e artificial, interna e externa. No terceiro passo, fizemos a configuração de alguns materiais da nossa cena. E agora, nesse último passo, nós vamos proceder à renderização da nossa cena. Vamos compreender como a renderização efetivamente funciona dentro do Tia Studio. Para isso, eu vou te convidar a iniciar o seu Tia Studio sem abrir o nosso projeto. Inicie ele normalmente. Por quê? Porque nós vamos fazer aqui alguns testes de renderização dos nossos materiais. E como nós falamos nas aulas anteriores, quanto mais simples a iluminação e a configuração dos materiais, mais rápida é a renderização. Como nós vamos fazer alguns testes diferentes renderizando a mesma cena, a gente vai conseguir fazer um vídeo mais curto, experimentando diferentes configurações de renderização de uma maneira muito breve, muito simples, e você vai compreender com muita tranquilidade como funcionam esses parâmetros de renderização. Uma vez aberta a ferramenta, você pode vir aqui no arquivo, no menu File, Scenes, Simulação, Advanced Material Simulation. O que é isso aqui? Ele é uma cena padrão de um objeto com algumas formas geométricas que tem por objetivo permitir você fazer experimentos de configuração de materiais. Então, se você desperta para a necessidade de criação de um material, você pode utilizar essa cena para proceder às configurações do material e realizar testes de renderização. Ele já vem com algumas configurações otimizadas tanto no material quanto nos motores de render e também na iluminação. Então, te permite fazer testes rápidos de renderização dos seus materiais. Então, aberto esse modelo, nós vamos dar um pulinho aqui nesse menu, nessa opção. Caso esteja escrito aqui interativo, basta dar um clique duplo. A gente vai partir para o render de produção. Clique duplo de novo, ele retorna para interativo, que é o render de tempo real que nós já apresentamos lá no vídeo 3 do conteúdo extra do curso completo de Tia Studio. Então nós não vamos discutir isso agora, vamos direto ao ponto aqui dos motores de renderização de produção, e nós vamos falar aqui brevemente qual a diferença desses motores. Desde o início do nosso curso gratuito, nós temos realizado todos os nossos testes de renderização no motor TR1 ou TR2. Esses motores, quem eventualmente for usuário do Kerkteia e estiver assistindo essas aulas, vai identificar que esse motor se assemelha muito, esse preset de render se assemelha muito ao motor 19 do Kerkteia, que é o MLT, Metropolis Light Transport. É um motor de render imparcial. O que isso significa? Quando você inicia a renderização, ele obtém um conjunto mínimo de informações sobre iluminação e comportamento dos materiais e já renderiza uma versão, um frame da sua cena. Finalizado esse frame, ele vai de novo renderizar um segundo frame, reunindo mais informações de iluminação e de configuração do material, e assim sucessivamente. Cada frame desse renderizado a gente chama de passo, são passes, né? Então vamos fazer um teste aqui, você vai compreender como ele funciona. Vamos até a Darkroom, a gente está com a câmera selecionada, e a gente com o motor TR1 selecionado, a gente vai apertar o play aqui. Aqui a resolução da nossa imagem está com 500 pixels. Eu vou aumentar um pouco mais para a gente poder enxergar com mais clareza. E vou confirmar a renderização. Perceba que ele está na fase de Ray Tracing. O progresso vai aumentando aqui. E ele começa a renderizar o modelo. Então perceba que a cada passe que ele conclui, ele vai limpando mais a cena, vai removendo os granulados. Como eu falei nas aulas anteriores, eu particularmente gosto muito desse preset de renderização, porque muito rapidamente ele já consegue produzir um resultado, embora com algumas falhas, com alguns granulados,
mas já te permite homologar, verificar algum material, realizar algum ajuste e, eventualmente, até mesmo proceder uma versão da imagem para envio para homologação do cliente. Então, eu particularmente gosto bastante de trabalhar para testes e esse bate-bola com o cliente e também para trabalhos já de produção, trabalhos finais. Então, perceba que conforme o tempo vai passando, ele vai contabilizando aqui e vai realizando novos passes e novos passes. Então, esse motor, ele é, entre aspas, infinito. Ele vai processar, ele vai tentar limpar a imagem sequencialmente até que você determine um ponto de parada. Como é que você vai fazer isso? Você vai dar stop aqui, vai paralisar a sua renderização. Então, nós temos 1 minuto e meio de renderização e já chegou nesse estágio. A gente pode perceber, dando zoom, que tem granulado em algumas cenas, nas zonas escuras, nas sombras, e a cada passo que ele for realizar, ele vai removendo esses granulados. Então, quando eu achar que já está satisfatório, eu vou interromper a minha renderização. Então, tenho com 1 minuto e 50 de render esse estágio de renderização. Então, é assim que funciona o motor imparcial. Ele vai calculando, melhorando, melhorando, vai limpando, até que você diga que está no estágio satisfatório. Temos algumas configurações extra aqui para ponto de parada, para questão da definição da imagem. A gente não vai entrar nesse mérito. O foco é nesse curso gratuito que você tenha condições de realizar trabalhos de nível satisfatório, de nível profissional, com um mínimo de complexidade. Então nós não vamos entrar no mérito da customização desses motores de renderização. Ok? O motor TR2 ele tem o mesmo funcionamento do motor TR1. A diferença é que, para condições extremas de iluminação, ele tem alguns cálculos que acontecem internamente no software de maneira diferente. O resultado final, para um leigo ou para o olho humano, é praticamente imperceptível, mas a recomendação do fabricante é que, quando da renderização de cenas de alta complexidade, com muitos pontos de iluminação, com rebatimento, com geometrias mais complexas, você tenha preferência pelos motores TR2 frente ao motor TR1. Tá, ok? Mas ele também é um motor de renda imparcial e funciona da mesma forma. Ele vai limpando a imagem a cada passe. A cada passe ele vai removendo mais o granulado. TR1 e TR2 são motores que eu particularmente gosto muito, como eu falei. Eu acho que as condições de iluminação, de reflexo, são extremamente realistas. Então, desde os tempos de Kekkter, eu já era adepto do motor 19 MLT e ele foi profundamente otimizado no TIA Studio. Então, quem eventualmente está migrando aí vai se familiarizar. Então, esse é o funcionamento do motor TR2. A diferença é que o TR2 é mais indicado para cenas de maior complexidade. Ok? Temos aqui o motor Adaptive AMC. Ele também é um motor imparcial, se assemelha muito ao TR1 e TR2. A diferença é que ele tem algumas opções a mais para customização do motor. Então, você pretende fazer um ajuste fino de algumas características, o motor Adaptive AMC ele é um pouco mais customizável, ele é um pouco mais detalhado, ele abre um pouco mais as configurações para que você possa fazer algumas customizações. O propósito do motor TR1 e TR2 é de fato ser um motor que você praticamente de olhos fechados vai selecionar, vai dar o play e vai obter um resultado sem preocupação com customização ou refinamento, fine tuning do motor de render. Então esse é um dos grandes diferenciais do TIA Studio, TIA Render, comparado com outras ferramentas de mercado. Ele já tem alguns presets de renda altamente otimizados para resultados profissionais sem a necessidade de configuração. Então isso torna o seu trabalho muito mais simples e muito mais rápido, né? Então você tem condições de alavancar o rendimento dos seus trabalhos adotando uma ferramenta como essa que é dotada desses tipos de inteligência. Adaptive AMC, portanto, ele se assemelha aos motores TR1 e TR2, como eu disse. Perceba que também ele vai limpando, então não há nenhuma novidade. A diferença é que ele tem alguns parâmetros de configuração a mais que nós não vamos entrar no mérito agora, ok? O motor Adaptive BSD é um motor que tem aqui uma porção de configurações
e possibilidades de customização. Esse é um motor mais avançado, ele é capaz de produzir os resultados mais realistas que o TIA Render pode oferecer. Ele normalmente é um motor de render que leva mais tempo para a renderização, especialmente se você altera os parâmetros de configuração sem um conhecimento muito aprofundado. Você pode fazer um render eventualmente de poucos minutos em várias horas. Então depende de um estudo refinado dos parâmetros de configuração para obter resultados mais específicos. Vamos dar um play aqui, você vai perceber que ele funciona de um jeito um pouco diferente. Ele não tem esse aspecto de montar frames e limpar, remover o ruído de maneira sequencial. Ele tem um tempo determinado para acontecer a renderização. Perceba que ele tem nomes de fases distintas, ele faz uma pré-computação de cache de radiância. E ele tem uma barra de progresso para essa fase. Agora ele vai fazer a indexação do cache. Posteriormente a finalização do cache. Então ele vai começar o Ray Tracing, que é onde ele começa de fato a desenhar a imagem. Cada núcleo do processador é representado por um quadrante desse. Então ele vai construindo a imagem numa espiral do centro para fora e vai renderizando a imagem assim aos poucos. Esse é o motor de render que eu naturalmente uso para renderização de imagens finais, principalmente quando o foco é para impressão, o foco é apresentação em mídia digital, por conta da clareza, da limpeza do resultado que ele produz. Ele não deixa ruídos como acontece com os demais motores. Pode deixar ruídos devido a alguns errinhos de configuração da iluminação ou dos materiais, mas o propósito principal dele é não deixar ruído. É uma imagem realmente muito fotográfica, muito limpa, porém com um custo computacional que a gente está observando. A gente já tem aqui 1 minuto e 38, a gente não conseguiu acabar ainda a renderização. Perceba então que foram quase 2 minutos para essa renderização dessa cena simples. O tempo de render é um pouco mais alto, mas o trabalho, o resultado é realmente muito, muito, muito satisfatório. Esse, na minha opinião, é o motor de render mais potente que o TIA Render dispõe, porque os resultados que ele produz realmente são incríveis. Por fim, nós temos os motores Presto, que são motores que trabalham com uma tecnologia disponível nas placas de vídeo da NVIDIA, as placas GeForce. Existe, eu não vou entrar no mérito técnico, mas existe uma, eu vou chamar de tecnologia chamada CUDA, onde vários núcleos de processamento estão disponíveis na sua placa de vídeo. Então, quando você seleciona um motor Presto, além de várias opções para configuração, você tem a opção de utilizar para renderizar o seu modelo usando somente o seu processador, a sua CPU, somente a sua placa gráfica, no caso dela ser dotada da tecnologia CUDA, ou trabalhar com os dois, inclusive. Então os tempos de render são extraordinários. Os parâmetros de configuração são um pouco diferentes, a gente precisa de alguns cuidados para alcançar resultados, acaba se tornando um motor um pouco mais complexo de se trabalhar, porque cada cena, dependendo da configuração dos materiais ou das condições de iluminação, você começa a ter uns resultados um pouco diferentes do esperado, então você precisa de um refinamento nesse motor, mas depois que você domina essas configurações, você pode usufruir de um excelente tempo de render e com resultados muito profissionais também. Vamos fazer um teste nessa cena. Eles também são motores imparciais, os motores Presto, então ele começa com a imagem com bastante ruído e vai limpando esse ruído aos poucos. A grande diferença realmente está no tempo de resposta, no tempo de processamento dessas imagens. Vejamos. Perceba que em 4 segundos a imagem está praticamente pronta. 10 segundos a imagem está quase pronta. Algum granulado aqui,
Então, assim como acontece no TR1, TR2, Adaptive AMC, você é quem vai dizer para o renderizador quando você acha que a situação, que a imagem já está satisfatória. Então você vem aqui e paralisa o render. Então nós paralisamos com 30 segundos, mas a gente percebeu que com 4 segundos a imagem estava praticamente pronta. Então se nós compararmos com o Adaptive AMC, ele levou praticamente 2 minutos para concluir. 120 segundos, 30 segundos. Em tese, nessa imagem, o motor presto foi 4 vezes mais rápido. Claro que dependendo da complexidade da sua cena, da edição dos materiais, da quantidade de geometria, você vai precisar de um hardware superior, de uma placa de vídeo de mais capacidade para poder fazer uso do motor Presto. Mas se você dispõe de hardware suficiente para isso, você vai alcançar tempos de render extraordinários, excelentes. Vou fazer um teste com o Presto MC. De novo em 4 segundos, 6 segundos. Nessa cena ele já demorou um pouco mais do que o Presto AO. Ainda está limpando a cena. Então nessa imagem, devido às características do material e da iluminação, o Presto MC foi um pouco mais lento do que o Presto AO. Uma passada bem superficial, sem discutir os aspectos técnicos e as diferenças desses motores. O nosso curso completo tem uma aula específica de uns bons minutos aí, onde são realizados inclusive testes em uma outra cena mais específica, onde é bem notória a percepção da diferença dos tempos de renderização e dos resultados produzidos por esses motores de render. 55 segundos. Vou interromper por aqui. Se você observar aqui na sua guia histórico, tem todas as versões que você renderizou. Então é possível conferir aqui, fazer um comparativo. Essa foi a nossa primeira renderização com TR1. Foi o tempo de cerca de 1 minuto. O TR2 com cerca de 1 minuto. O Adaptive AMC com 18 segundos. Aqui o BSD. Aqui o Presto AO e o Presto MC. Perceba inclusive que existem diferenças nos resultados produzidos. O Presto AO reproduziu aqui um pouco mais de sombreamento, de escurecimento, que o Presto MC não reproduziu. Então todos esses refinamentos você vai fazer aqui nas suas guias de configuração dos motores de render. Nossa ideia aqui era de fato somente fazer um comparativo rápido dos dois motores, dos vários motores na verdade. Então é isso. Foi uma aula bastante dinâmica, bastante rápida, curta, mais curta que as demais. O meu convite agora é que você proceda e realize a renderização da sua cena do nosso curso, que nós estivemos trabalhando nela até então. Esse foi o render de teste da nossa última aula. Eu falei que deixaria processar por mais alguns minutos. Esse render foi ainda produzido com TR1, era mesmo para um teste aí com como é que se comportaria a iluminação e os materiais. Olhando para essa imagem agora, eu até acho que a iluminação podia estar um pouco mais amarelada, alguns ajustes menores poderiam ter sido realizados, mas enfim, esse é o feeling do artista 3D que vai observar a especificação do projeto e o que se deseja alcançar e fazer os ajustes necessários. Essa imagem, obviamente, ela passaria por um procedimento de pós-produção para realçar as luzes, para equilibrar as cores, fazer o enquadramento. A gente acho que tem muito muro sobrando por aqui, tem um muro aberto aqui, enfim, tem algumas informações que não são relevantes para o projeto. A gente poderia fazer um recorte dela no enquadramento menor e proceder a ajuste no Photoshop com relação à iluminação, realçar alguns pontos, escurecer alguns outros pontos, enfim. Uma outra afirmação de que já é verdade para quem está no mercado de maquete eletrônica é que muito pouco provável que você produza resultados profissionais sem passar as suas imagens num editor de fotografia, como o Photoshop, para corrigir alguma imperfeição. Por exemplo, essa modelagem, como eu falei no princípio, ela foi feita rapidamente só para esse propósito, foi adaptada do projeto do colega Wanderson Moraes. Eu não tive um cuidado muito excessivo com o telhado. Então tem umas telhas sobrando aqui, né? Faltou aqui o cimentinho dentro aqui da cumeira,
alguns detalhes poderiam ser ajustados na pós-produção, por exemplo. Eu vou localizar aqui as imagens desse trabalho que vocês veem aqui no fundo, para a gente fazer um comparativo da imagem antes e após a pós-produção. Essa, por exemplo, é uma das versões que foram criadas para essa imagem. Acabou não sendo a versão final, mas foi um dos testes realizados na pós-produção. E você pode observar aqui que o procedimento de pós-produção foi essencial para realçar vários pontos da imagem, né? Então foram feitos tratamentos aqui onde as sombras foram realçadas, a iluminação ficou mais marcante. E várias outras máscaras foram aplicadas aqui. Para valorizar os pontos fortes que a gente queria realçar nesse trabalho. Então é isso, como eu havia dito, convido você agora a fazer a renderização do seu modelo do nosso curso, proceda à configuração dos materiais conforme a sua necessidade. Em seguida, recomendo fazer o estudo aí da renderização daquela cena de testes, porque você vai economizar tempo na sua percepção. Você pode homologar aí, testar as suas configurações e escolher o motor de render que mais se agrada e mais se adequa à sua necessidade de trabalho. Como disse, o curso completo detalha um pouco mais, mas o objetivo dessa aula é ser bem direto ao ponto, bem dinâmica mesmo, e eu acho que quero acreditar que o objetivo foi alcançado. Então, caso você tenha dúvida, tenha alguma colocação, insisto, entre em contato, mande um e-mail, faça sua participação na nossa página aqui de discussão embaixo do vídeo de introdução do curso. Será um prazer, uma satisfação participar com você e tirar suas dúvidas aí, tá certo? É isso, agradeço pela sua disposição, pela disponibilidade, pelo interesse em fazer esse treinamento. Espero que ele tenha somado significativamente para os seus resultados. Um grande abraço, Deus abençoe você. Até a próxima.